Falando de saúde, diagnóstico tardio de TDAH e também de autismo. E olha, tem acontecido muito. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio a psicopedagoga Ana Cíntia. Muito bem-vinda. Oi, Luciana, bom dia. Bom dia a todos os telespectadores da TV Câmara. Vamos explicar primeiro, Ana, o que é o TDAH e o autismo. Bom, TDAH é um transtorno neurodivergente, do déficit de atenção. Então, ele vem para burlar a atenção do indivíduo. E esse burlar, ele acaba que danificando todo o aspecto de concentração dele. E o autismo, ele vem com características diversas, ele não tem um padrão específico. E dentre essas características também neurodiverge o cérebro dele, trazendo em si características diversas que vão atrapalhar toda a dinâmica de vida dele. E o nosso bate-papo aqui de hoje é justamente o diagnóstico tardio, ou seja, aquelas pessoas adultas que descobriram que tem algum ou déficit ou esse transtorno. Isso acontece muito, né? Então, imagine aí uma pessoa de 40 anos e ao longo de toda a sua vida ela se viu estranha, ela não se viu enquadrada dentro de uma normalidade ou dita como normalidade, não acompanhou todo o processo como dito uma pessoa normal. E aí, se sentindo incomodada com tudo isso, ao longo de toda a vida, hoje ela se vê em querer entender por que ela é diferente. E aí, cada vez mais hoje, as pessoas estão procurando saber e entender esse diagnóstico. Inclusive, eu tenho 30% dos pacientes hoje adultos. É muita coisa, né? Muito mesmo. E o bom é que as pessoas estão indo em busca. E essa informação, a mídia, a TV, a portabilidade da internet está fazendo com que as pessoas se vejam dentro dessas características e procurem, sim, ajuda. Primeiro para entender e depois para facilitar ela enquanto pessoa dentro do seu universo. Você trouxe algo interessante para a gente, essa questão de entender. Como é que eu entendo e como é que eu sei que eu estou dentro dessas características? Então, primeiro, ela se vê com um grau de dificuldade muito grande. Então, ela se atrasa muito. Ela tem problemas com relação aos sons, barulhos, certas alimentações, briga-se muito ou tem a síndrome de burnout e não sabe também. Então, esses fatores que vão agregando as dificuldades diárias, corriqueiras, normais para cada uma, para ela é um aspecto muito difícil dela se enquadrar. Então, isso leva a crer que ela seja diferente. E dentro dessa diferença, ela se sente incomodada. Então, você se sentir incomodado um dia é uma coisa, e você se sentir incomodado todos os dias é outra coisa. Então, ela é um desgaste emocional muito grande, seja ele com relação ao pessoal, no trabalho, nos relacionamentos, enfim, em toda a conjuntura da vida. E na vida adulta, como é que é feito esse tratamento? Porque quando é criança, você acompanha desde cedinho, só que você chega uma fase que você já está adulto. É mais difícil? Vem aí também uma questão do luto, sabe? Porque assim, você quer entender por que você é diferente. E depois que você entende que você é diferente, vem uma facilidade, ok, entendi. Então, ela se entende porque a vida inteira ela foi nesse formato. E aí tem a questão do luto de alguns não quererem se enquadrar e se entenderem, achar que de fato é neurodivergente. Então, ela vem o quesito aceitação, e depois desse processo de aceitação, vem para se abrir. Abrir no sentido de quê? De que ela precisa de ajuda, de um acompanhamento, de fazer terapias. E essa terapia que vai facilitar com que ela siga bem os demais dias da sua vida. Você trouxe um livro que Sim. Você escreveu. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. É justamente sobre isso que a gente está conversando aqui, né? Por coincidência, agora na FLIB, eu lancei o livro Cabeças que Voam.
Ele retrata contos de pessoas que têm TDAH. Só levanta um pouquinho pra gente. Isso, pode continuar. Retratam a vida de pessoas que têm TDAH, né? E essas cabeças, cada uma no seu mundo, cada uma com sua singularidade, cada uma com suas características, algumas pessoas se identificam demais em cada um desses contos. Seja eles de criança ou adultos, né? É uma criança que, se não tratada, vai virar um adulto não tratado. Então é um livro bacana, né, de reflexão, de entendimento e acolhimento também, que é o mais importante. Qual a mensagem que você deixa hoje aqui para esses adultos, né, que foram diagnosticados recentes, ou essas pessoas que não têm um diagnóstico ainda, mas acreditam que está dentro desse grupo? Então, Luciane, assim como todas as outras doenças, quando se trata de neurodivergente, ele é mais sensível, porque trata de emoção, trata da cabeça, trata de condutas. E o primeiro passo é você entender que tem alguma coisa aí que não está dentro do parâmetro normal. E a partir desse momento é procurar uma ajuda mesmo. A gente tem que se abrir e dizer assim, olha, eu preciso de ajuda. Eu acho que não é dessa maneira que é o correto. Então, a partir do momento que a gente dá um primeiro passo para pedir ajuda, né, as portas se abrem. E quando essas portas se abrem, o acolhimento vem, a conduta, a forma de se levar vai ser diferente. Então, eu acredito que o primeiro passo, de fato, é ajuda, é pedir ajuda. É isso. Queria muito agradecer a sua participação. Muito Estou obrigada. à disposição.